Olá, pessoal. Mais uma aula aqui de lógica de programação. Essa aula vai ser para resolução de alguns algoritmos simples, né? Os algoritmos aí que todo professor pede, toda escola, todo curso que você vai fazer, inicia por ele. Qual que é o primeiro? Escreva o algoritmo para ler o valor do teclado, escrever o seu antecessor. Então vai ser um algoritmo que vai pedir para a pessoa digitar um número no teclado e a gente vai mostrar na tela o antecessor desse número. Todo algoritmo a gente tem que começar, falando em português estruturado, a gente começa aqui com a palavra algoritmo. A gente tem a seção que é o var, temos início e temos o fim do algoritmo. O pincel também é apagado, eu acho que vou escrever somente de azul, que fica melhor. Então a gente tem o algoritmo. O que a gente coloca aqui na frente? O nome do algoritmo. O nome tem que ter a ver com o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? Achar o antecessor de um número. Então, o nome do algoritmo vai ser achar antecessor. Posso colocar o nome que eu quiser? Pode. O nome que vocês quiserem, vai funcionar. Porém, o ideal é colocar um nome que tem a ver com o algoritmo, para você saber o que vocês estão fazendo. O que a gente coloca aqui no var? As variáveis. O que são variáveis? São os espaços de memória alocados para a gente armazenar as informações. Então, se a gente vai calcular um antecessor de um número, a gente tem que ter a variável de qual tipo? Do tipo numérico. Então, do tipo numérico, a gente tem inteiro e tem real. O real para a gente trabalhar com os números fracionários, né? O conjunto dos números reais, os números que tem vírgula. Então, vamos fazer o básico, vamos trabalhar somente com inteiro, para ficar mais fácil. Então, a variável, a gente tem o nome da variável e o tipo da variável. Então, primeiro eu coloco o nome. Qual vai ser o nome? Vou chamar minha variável de número. Minha variável vai chamar número. Então, vou armazenar as informações na variável chamada número. E vai ser do tipo inteiro. É o tipo da variável. No var, a gente coloca as variáveis ou a variável. No início, o que a gente coloca? O processamento do nosso código. Que a gente quer fazer dessa resolução aqui de achar o antecessor de um número. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Nós vamos usar o escreva. O que é o escreva? O escreva vai mostrar na tela uma frase. A gente tem o escreva e tem o escreva L. O que é o L? L é linha. Qual que é a diferença? O escreva vai mostrar somente o texto aqui na frente. O escreva L vai pular um parágrafo, uma linha, pular uma linha, escrever na linha de baixo. Então, vou usar o escreva. Escreva. Digite um número. Por que eu coloquei entre aspas? Porque isso aqui é um texto. Todo texto em programação, lá na frente vocês vão ver que um texto pode ser char, pode ser string, tem vários tipos de variáveis do tipo texto. O texto, a cadeia de caracteres, ele fica entre aspas, né? Então, digite um número, vai aparecer lá na tela, digite um número. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar o comando leia. O que o comando leia faz? O comando leia vai pedir para a pessoa digitar do teclado. Assim que aparecer digite um número, vai ficar piscando o cursor aqui na frente, pedindo para a pessoa digitar o número que ela quer. Então, o comando leia que faz isso. Então, leia número. Por que número? Porque o que eu digitar, o número que eu digitar lá no teclado, vai ficar armazenado aqui nessa variável número. Então, leia número. Se eu tivesse outra variável, eu colocaria leia, né, o nome da outra variável. E assim por diante. Então, eu já pedi para o usuário digitar o número. Ele já digitou, né, o leia lá, já digitou o número. O que eu vou fazer agora? Verificar o antecessor dele. Como que eu faço isso? O que é o antecessor? O antecessor é ele menos 1.
Então, vou colocar aqui, escreva de novo o resultado, né? O antecessor do número é o quê? Não sei, eu não calculei ainda. Então, vamos calcular. Para calcular, vocês lembram lá na matemática, ó, eu tenho aqui o x, que é 2 mais 3. O que é o 2 mais 3? O número 1, número 2. Número 1 mais número 2. Aqui o x é o meu resultado. Então aqui eu só tenho um número. Então eu preciso de mais uma variável que vai ser onde eu vou colocar o resultado. Então eu vou ter que criar ou não, né? Para ficar mais fácil de entender, a gente vai criar essa variável. Então vamos criar uma variável aqui, antecessor. A variável antecessor, nós vamos armazenar o resultado do nosso cálculo aqui de achar antecessor. O antecessor também vai ser do tipo inteiro. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Antecessor, a variável antecessor, qual que vai ser o resultado? A gente tem esse símbolo aqui, ó, maior que e um tracinho. Isso é um sinal de atribuição. Eu posso atribuir valores para minha variável antecessor. Qual valor vou atribuir? Vou atribuir o meu número menos 1. Vou atribuir o valor número menos 1. Como que é isso? Meu antecessor, variável antecessor. Qual que é o valor dela? Nenhum, porque eu não coloquei nada nela. Qual que vai ser agora? O número menos 1. E qual que é o meu número? Não sei. Eu não sei o que a pessoa digitou. Então vamos supor que a pessoa digitou 10. Qual que vai ser meu antecessor? Vai ser 10 menos 1. Então meu antecessor vai ser 9. Ah, professor, a pessoa digitou 259. Então qual vai ser o valor do meu antecessor? O que vai ser atribuído à variável antecessor? 259 menos 1. Então, o valor do antecessor vai ser 258. Então, a gente já tem aqui o resultado, né? O resultado é o que está armazenado na minha variável antecessor. Então, a gente vai mostrar isso na tela. Vocês lembram que eu falei que eu escreva? E para mostrar coisas na tela, informações na tela. Então, nós vamos mostrar na tela o que está entre aspas. Ó. O antecessor do número é o quê? O conteúdo de antecessor. A gente pode fazer dessa forma. Ó. O antecessor do número vamos escrever de novo. Antecessor. Então aqui nós vamos mostrar o conteúdo da variável antecessor, o que está armazenado na variável antecessor. Ô professor, está errado, você não colocou aspas. Por que eu não coloquei aspas? Porque isso aqui é um texto que eu estou mostrando na tela. Aqui não tem aspas, porque aqui é o conteúdo da minha variável. Quando eu quero mostrar o conteúdo da minha variável, eu não coloco aspas. Né? Então, como é que vai aparecer isso na tela? Vai aparecer o antecessor do número na frente, o antecessor. E se eu quisesse colocar o conteúdo do antecessor na linha de baixo, eu colocaria, escreva L. Ele mostraria na linha de baixo. Ok? Vamos para outro exemplo. Fazer um outro algoritmo simples aqui. Vai ser o algoritmo que vai calcular, vai ajudar o pessoal da matemática. Vai ler as dimensões de um quadrado, de um retângulo, ler as dimensões de um retângulo e calcular a sua área. Então vamos criar aqui, ó, algoritmo calcular área. Então vai ser meu algoritmo calcular área. O que a gente tem que ter? Primeiro, o var. Nós vamos colocar no var as variáveis, o que a gente precisa para poder executar esse algoritmo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Vou desenhar um retângulo aqui.
que o retângulo tem? O retângulo tem a base e o retângulo tem a altura. Como é que a gente calcula a área? É a base vezes a altura, não é isso? Então, quais são as nossas variáveis? Para a gente conseguir calcular essas medidas, a gente tem que ter uma variável chamada altura, uma variável chamada base, e a gente tem que ter a variável chamada área, porque a variável área é onde a gente vai colocar o resultado, né? Então, vamos colocar aqui var, vai ter a variável base. Eu posso colocar um debaixo do outro, igual aqui, ó. Mas se for do mesmo tipo, eu posso colocar na frente também, separado por vírgula. Então, eu posso colocar base, altura. Se for do mesmo tipo, eu posso fazer isso. E área. E essas variáveis vão ser de qual tipo? Vou colocar real. Por que real? Porque às vezes a altura é 5,87. Tem a base é 14,2. Lembrando que em programação a gente não usa vírgula. A vírgula nós vamos substituir por ponto, tá? Então, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui com números fracionários ali, números decimais. Então, nós vamos usar o real. Deixa eu apagar meu retângulo aqui. Então, já tem aqui as variáveis que vai armazenar tudo, a base, a altura e a área. O que vem depois do var? O início. O que eu faço no início? O processamento do meu algoritmo. Então, o que eu preciso para calcular isso? Primeiro, pedir ao usuário para digitar. Como é que a gente pede? Vou colocar aqui, ó, escreva. Escreva. Eu vou colocar escreva L, porque como eu vou pedir para digitar a base e a altura, vai aparecer um, depois o outro, um embaixo do outro, né? Então vai ser o escreva L. A parênteses, entre aspas, digite a base. O que é a base? A base do retângulo, né? O que eu faço agora? Vou usar o comando leia. Por que leia? Porque a pessoa tem que digitar a base no teclado e eu tenho que armazenar ela na variável base. Então, leia, e aqui dentro eu coloco a variável base. O que a pessoa digitar vai ficar armazenado na variável base. Já tem a base. O que eu vou pedir para digitar agora? Altura. Escreva, digite a altura. Altura de quê? Do retângulo, né? Altura. Então, também preciso ler a altura para armazenar a altura na variável altura. Então, leia a altura. Não, professor, isso é muito fácil. Se eu soubesse que era fácil, tinha estudado informática mais tempo. É facinho, querido aluno. Então, escreva, digite a altura. A gente vai pedir para digitar a área? Não, porque a área vai ser o resultado que a gente vai calcular. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a fórmula, né? A área, vocês lembram do sinal de atribuição? Menor que tracinho. Então, o que vai ser a área? Vai ser a minha base. Na programação, o vezes vai ser o asterisco. É asterisco ou asterístico? Asterisco. A base vezes a altura. Né? Então, a minha base vezes a altura, eu vou atribuir o resultado dessa multiplicação na variável área. Então, o conteúdo da variável área vai ser a minha base vezes a altura. Então, o que eu vou fazer agora? Mostrar isso na tela. Aqui, né? Escreva a área do retângulo é... Nesse exemplo, nós fizemos um escreva embaixo do outro. Né? Lembrando que aqui, ó, escreva L, né? Para poder fazer um debaixo do outro, né? Você escreva L. Então, a área do retângulo é... Eu não quero colocar dois escrevas, eu quero reduzir isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula, depois das aspas, depois do meu texto, eu vou misturar aqui o texto com variável. Então, eu coloco vírgula e coloco a variável aqui, ó. E fecho parênteses. Então, essa parte vai ser texto, separei por vírgula e transformou em
variável. E fim, algoritmo. Ah, professor, é facinho. E se caso eu fosse calcular a base do quadrado? Seria a mesma coisa, mas em vez de base vezes altura, eu teria duas variáveis. Quais são as variáveis? Como é que é a área do quadrado? É lado, né? Então é lado ao quadrado. O que é lado ao quadrado? Lado vezes lado. Então o que mudaria aqui? Eu teria uma variável chamada lado, uma variável chamada área. Pediria para digitar, digite o lado, né? Porque o quadrado dos lados são iguais. E aqui a área, em vez de receber aqui esse sinal de distribuição, eu já posso chamar de recebe, né? Receba! Então, em vez de receber base vezes altura, vai receber lado vezes lado. Seria do quadrado. Ah, do triângulo. Do triângulo, mesma coisa. Base vezes altura. Então, seria assim, ó. Base vezes altura dividido por 2. Por quê? A gente colocou entre parênteses. Para ele fazer isso aqui primeiro. Então, primeiro ele vai executar o que está no parênteses, depois vai dividir por 2. O dividido é a barra. Ah, se fosse a área do trapézio, a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É só aplicar a fórmula, é facinho, né? Ah, se fosse a área da pirâmide, se fosse a área do losango, mesma coisa. Só mudar a fórmula aqui e as variáveis. Não tem segredo, é tudo igual. Só muda as variáveis e só muda aqui o cálculo que a gente vai fazer. Ok, pessoal? Se tiver algum algoritmo que vocês quiserem resolução, manda aí nos comentários, eu vou gravar um vídeo aqui fazendo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários.